Reinando? Receba aí a palavra, encontrando guarida no coração dos irmãos. E eu sei que ela é viva e eficaz. Corta. Olha, muito bom você saber disso. Ela é mais cortante de que qualquer espada de dois gumes. Então ela mexe com a gente. Palavra é para mexer. Palavra que não mexe não é de Deus, abençoado. Ela tem que cortar. E quando corta, o que acontece? Dói, meu irmão. Dá um cortezinho aí na mão para você ver. Faz o teste aí para você ver. Pega uma agulha, né, irmã Lourdes, dá uma afinetada assim. Pim! E assim, oh! Então a palavra, ela tem que nos incomodar, porque ela está nos levando o quê? A transformação. E temos muitas coisas na nossa vida, abençoados, que precisam de ser tratadas. Mesmo que nós já passamos pela edificação. Nós estamos na sobre-edificação. A sobre-edificação quer dizer edificar novamente. Sobre o fundamento e a edificação. Então é importante nós sabermos disso. E toda palavra ela tem que nos inquietar, ela tem que nos incomodar. E se possível, muito. Porque quando ela incomoda muito, é porque você está muito envolvido com ela. Se ela não incomoda com a pessoa, sabe por quê? Porque a pessoa não está nem aí para aquilo. Então essa palavra não tem sucesso nenhum na vida dele. Mas nós que somos filhos e somos fiéis, então incomoda a gente. Te incomoda? Ela me incomoda duramente. Igual eu falei para os abençoados, eu ministro para vocês e para mim. Depois eu vou ver lá a ministração e ela me incomoda pra caramba. Eu falei, ué, caramba, eu falei isso tudo. E ela mexe com a gente. E é bom você estar sempre ouvindo, porque é uma explanação aí de 35, 40 minutos, em que é abordado vários assuntos da sua vida e da minha vida como filho de Deus, da igreja, do reino. Então esses assuntos precisam de ser ouvidos depois, novamente, que é chamado ruminar, né? Vai ruminando, você vai comendo, você vai atentando para aquilo e aquilo começa a renovar a mente. E quando renova a mente, somos o quê? Transformados de fé em fé, de glória em glória. Assim é? Então a sobre-edificação, ela é muito rica e precisa de ser muito observada. Vamos lá em Mateus 4, Tiago, de 1 ao 4. Mateus nós sabemos que é um livro histórico, não é evangelho, porque evangelho existe dois. Existem dois, né? Que é o da circuncisão e da o quê? Incircuncisão, baseado lá em Gálatas 2, 7 e 8. Então, quem não conhece isso, precisa de conhecer para estar realmente vivendo debaixo da graça, né? E sob os cuidados de Deus. Porque a Bíblia, se nós não entendemos as suas divisões, o que acontece, eleitos? Eu e você não entendemos o propósito de Deus. Porque Deus teve atuações desde Gênesis, vou dizer até em Apocalipse, que é o livro do João. Então teve atuações. Não sei se você se lembra, JH falou que Apocalipse foi escrito para ele, não foi? E ele trouxe algumas coisas lá para nós. Não trouxe? O Armagedon, o 666. Isso tudo está lá no Apocalipse. A besta, né? A primeira, a segunda, foi trazida. Então tem algumas coisas ali que são interessantes. Nem todas, porque aquele livro não foi revelado por Jesus. Foi revelado pelo quem? Foi dado para João por quem? Pelo anjo. E Paulo falou, se vier um anjo do céu e vos trouxer outro evangelho que não seja esse que eu estou trazendo, seja o quê? Anátema. Então, o anjo não pode pregar para nós. Sim, pessoal? Não pode. Então, nós vimos aqui em Mateus 4, de 1 ao 4,
vem Jesus dizendo aí. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ai, pastor, você falou que não tem diabo. Mas esse acontecimento, ele é antes da cruz, não tinha ainda acontecido esse advento. Jesus não tinha ainda vencido o diabo, ele estava lá perturbando ainda as pessoas. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, que é o cumprimento da lei, não é isso? Teve fome. É uma necessidade, depois de uma grande tribulação, vem a vontade de aliviar-se, né? A palavra diz que ele teve fome. Então, o tentador, que era o diabo, aproximando-lhe disse, se és filho de Deus, primeiro ele coloca uma condicional, se é para o quê? Colocar em dúvida, questionar, chamá-lo para uma posição que talvez, se você tiver com dúvida, te pega o si. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você tem autoridade, então faça, usa a tua autoridade aí, Jesus. Aí Jesus, porém, respondeu, está escrito, ele respondeu ao tentador, né? Ele diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só do pão viverá o quê? O homem. Diga homem. Quem são os homens? Nós somos homens, não é isso? Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o título desse calqueio é A Palavra. É a palavra. Aqui nós nos ocupamos com a palavra, só. E por isso leva tempo para juntar pessoas. Pessoas acostumaram, abençoados, a viver de poderes sobrenaturais dentro das igrejas, é isso? Saramba, sarabamba, eles acostumaram com isso. Vem aqui, vou fazer oração poderosa, vem aqui, nós vamos jogar confete em você, você vai sair daqui voando. Ou então leva a pessoa para chorar para caramba, ele chora, o culto hoje foi uma maravilha, eu chorei. Quem que pregou? Não sei, mas eu chorei para valer. Jogo de luzes, fumaça. Tem igrejas agora aí, batistas, que antes eram tradicionais e hoje viraram neopentecostais também. Neopentecostais, que é o excremento da apostasia. Então, desde o princípio da reunião até o fim, vem fumaças. Já viu aquelas fumaças, né, de show, né? Teatro, né? Vem fumaça e o povo, que poder tremendo, luzes, caramba, tá certo, por vamos dizer assim, um momento teatral, né, que a igreja queira fazer, né? É uma representação, até é necessário um jogo de luz, uma fumacinha ali, é um show. Nós gostamos de show, não é verdade? Agora, você fazer a reunião, como ele chama lá o culto, desde o princípio, o povo recebendo fumacinhas e gritinhos e uivo, eu vou dizer para você, aí virou confusão. E Deus não é Deus de confusão, porque eles querem sempre inovar, trazendo coisas novas, como de Pedro, tu não cogita das coisas de Deus, mas sim a que são dos homens. O que vai agradar o homem? Fumacinha? Fumaça neles. O que vai agradar o homem? Água? Não precisa, mas eles querem, joga água neles. Água benta, né? Joga. O que vai agradar o povo? O que vai agradar o povo? Vamos ver. Hoje nós vamos dar um banho de descarrego neles. Quem sabe cola. Aí o povo gosta, eles tacam no cara. Então é um povo cheio de iguarias da terra. Cheio de comidas da terra que mata o povo. E aqui nós vimos uma posição de alguém, que era Jesus de Nazaré,
que tinha um propósito firme, Deus o chamou, gerou ele no ventre de uma mulher, e desde quando ele saiu dali, foi criado para ser o redentor, o salvador do seu povo. Então, um homem de convicção. Então, para isso, ele tinha que conhecer bem a palavra. E essa expressão que Jesus usa aqui, ó, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso está escrito lá em Deuteronômio, meu irmão. Então, Jesus era cumpridor da lei na íntegra, e os profetas. Quando o diabo veio tentá-lo para tentar tirar ele do plano do propósito de Deus, ele usou o quê? A palavra, a lei. Porque Mateus 5,17 diz que ele diz, não vim revogar a lei, mas vim o quê? Cumprir a lei e os profetas. Então, tudo que a lei ditava, e os profetas, Jesus cumpriu cabalmente. Assim é, abençoado? Então, nós não temos dúvida disso. Então, ele estava no início do seu ministério, sendo preparado para um propósito de Deus. E ao ser tentado, veio algo para tirá-lo do plano do propósito de Deus. Olha que coisa incrível. Mas ele pôde responder à altura do que lhe perguntaram. Depois de ser tentado, depois dele fraco, por quê? Nós podemos passar por tribulações, e a tendência da tribulação é qual? Te enfraquecer. Você já viu? Vai passando as coisas, você diz, ai, não é isso? Você não dá um grito de ai? Não dá? Quem dá grito de ai? Ai, eu digo, ai, pai. Né, Fátima? Não é assim? As tribulações vai enfraquecendo a gente, não vai? Vai. Você vai ficando fraco, porque a tendência é essa. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Ele foi o quê? Enfraquecido. E nesse momento, se eu e você não tiver a boa palavra na mente, você pode chutar o balde e descrer. Porque a palavra diz, Paulo diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus. Para ele é o quê? Loucura. Paulo não disse que nós devemos ganhar o crente pela loucura da pregação? Quando eu prego, quando você prega a palavra, essa palavra da graça na íntegra, como Jesus, manso e humilde, quando você prega manso e humilde para uma pessoa, ela olha assim e fala, que isso? Eu nunca ouvi um negócio desse, não. Mas ela encontra o quê? Descanso. Assim é, abençoado? Então, quando você está fraco, você tem que saber o que você vai falar diante das propostas que vão te oferecer. Jesus recebeu uma proposta aqui. E até uma condicional ele recebeu. Pô, você está passando por tanta luta, por tanta tribulação, será que você é filho de Deus mesmo? A sua carne mesmo pode indagar você disso aí, ó, dizer assim, olha, e aí, companheiro, como é que você vai sair dessa? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Como é que você vai sair dessa agora? Aí pode vir propostas e propostas. E Jesus, firme, como era, porque a mente dele estava o quê? Cheia da palavra. É o que diz lá em Lucas 6,45, olha aqui, ó. Presta atenção aqui, leia aqui junto comigo, olha. O homem bom, diga, eu sou bom. Você crê nisso mesmo? Então, coloquei uma condicional para ver se você crê nisso. O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o quê? O bem, sempre abençoado.
Se você é uma pessoa que foi transformada pelo poder dessa palavra, se você tem essa convicção, se você tem essa certeza, você é uma pessoa boa. E não tem como você tirar do bom tesouro algo que não seja bom. Sempre você vai ter suprimento. Você recebe isso? Sempre você terá suprimento. Você nunca vai ficar sem o suprimento. Porque ele diz, nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. O que te poderá fazer o homem? Está lá em Hebreus. E isso é uma palavra do antigo pacto, lá em Salmos. O que te poderá fazer o homem natural? O que ele pode fazer alguma coisa contra você? Não. Porque você tem um bom tesouro, que é essa palavra, que é essa graça. Sempre vai, nessa mente sua, sair algo que vai respaldar você em manter firme no Senhor. Sem vacilar. Assim é? Sem vacilar. Diga, sem vacilar. Então, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Pessoal, daqui está a vitória de um cristão que está debaixo do reino de Deus. Aqui está a vitória de um cristão que está vivendo comprometido até o último fio do cabelo dele no reino de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Se você considera como filho desse reino, filho da graça, a sua mente não pode estar vazia. Não diz um ditado no mundo que mente vazia é oficina de quê? Do diabo. Então, se a sua mente não estiver carregada desse poder, que é a palavra de Deus, diante de uma grande tribulação, como foi aqui de Jesus de Nazaré, e quando você foi indagado por alguém, te alfinetando, dizendo, e aí, companheiro, sai dessa. E aí, José, sai dessa. E aí, o que vai sair da tua boca? É aquilo que está cheio o seu. Tem pessoas que falam assim, vai merda, não estou nem aí para você não. Isso é palavra de Deus? Isso é palavra de Deus, meu irmão? Espera aí. Em vez de você liberar uma palavra, você liberou uma palavra sem poder. É bom você nem responder na hora se você não a tem. O que você faz? Aguarda um momento. Hello, você está me ouvindo? Aguarda um momento. Não responda se você não tem a palavra ainda encaixada para sair na tua boca. Fica quieto. Não fala besteira, não apele. Você é manso e humilde de coração. Diga, eu sou manso e humilde de coração. Então, diante de qualquer situação, seja manso e humilde. Não retruca, abençoado, no mesmo nível que recebeu. Já pensou se Jesus não tivesse cheio o coração dele? O diabo diz, se tu és filho de Deus vivo, olha, você quando está vivendo uma situação, tem palavras que são chaves. Que eu falando aqui, parece que não tem tanto sentido, mas você vivendo um contexto, uma situação, aquela expressão, aquela palavra, ela tem uma força tão grande, não sei se você já passou para isso, eu já passei. E aqui o diabo disse para Jesus, se tu és o filho do Deus vivo. Ele não falou assim, olha Jesusinho, quem sabe você não é filho de Deus? Ele não falou desse jeito não. Ele falou de uma forma convincente. Uma palavra de poder para te colocar em situação sem resposta. E quando você não tem resposta você tropeça. Você diz, estou ferrado mesmo. Para essa situação, o que eu falo? Como eu vou me posicionar? Qual vai ser a minha mente? Como eu vou proceder diante dessa situação? Se nós, diante da situação que vivemos, todos nós passamos por tribulações, leves e momentâneas,
você disse, eu estou vivendo isso aqui, rapaz, será que eu sou filho de Deus mesmo? Olha o diabo falando. A carninha. Pô, você está passando nessa área financeira, você está falando que você é próximo, você é rico, rapaz. Como é que você pode estar vivendo isso aí? Na sua vida conjugal, como é que você está vivendo essa vida desse jeito aí? Você falou que é abençoado, que é perfeito, que é completo. Olha, vem sugestões para nos roubar do posicionamento daquilo que nós somos. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quer dizer, está tirando o poder de você. Está tirando o poder. O si está tirando o poder. Então nós temos que estar o quê? Saber que primeiro somos homens bons e temos bom tesouro para tirar coisas o quê? Boas. Nós damos o troco bonitinho, mas com sabedoria. Não é para estragar ninguém, pelo amor de Deus. Você não pode usar a palavra para ferir as pessoas. Você tem que usar a palavra para levá-los ao descanso. E diante de uma tribulação que você está vivendo, as pessoas, quando te indagarem, elas vão encontrar descanso. Porque elas vão querer te ferir e você vai abençoá-los. Olha a diferença. Como é que eu pago o mal? Com o bem, não pode ser com o mal. Porque senão eu vou estar na mesma posição. Então, não tem diferença nenhuma. Nós somos estragados como os outros. Salvos, porém estragados. Como está o sistema, infelizmente. Então, porque a boca, tudo é pela boca. Nós aprendemos que tudo é o quê? Confissão. Lá em Provérbios 18, diz Salomão que da boca, da língua, sai o quê? O poder da vida e o poder da morte. Está onde? Na boca. E a boca fala. Então, um homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem. Então, qualquer pessoa que for te ferir, meu irmão, você sabe que você não é bobo. Aí ele já vem me ferindo. Vou pagar o bem, vou pagar o mal com o bem. Isso é consciente. Isso é consciente. Isso é consciente. Isso não é mentira. Não te pegou, bobão. Você não é bobo. Você sabe quando as pessoas querem te ferir. Você sabe quando as pessoas querem te ferrar, não sabe? Você não é bobo ou é bobo? Ou você é aquele bobão que todo mundo te pega e você... Pô, cara, deixa de ser bobo, senhor. Não, você não é bobo, você é ativo. Você tem um dom do Espírito, você tem um discernimento. Antes da pessoa fazer o mal para você, você já viu o que ele ia fazer. E Jesus sabia que o diabo veio para tentá-lo mesmo. Ele é o tentador. Ele veio para sacanear com Jesus ali, tirar ele do plano. Então, saiu da boca dele o quê? O que estava cheio, o coração. Não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disto viverá o homem. Então, o que alimenta o homem não é o pão que dá sustento para o seu estômago, para você ter fome. Não, não. O que alimenta o homem é a palavra. E qual palavra? Hoje nós estamos vivendo a graça de Deus, nós estamos vivendo a lei. Se você usar a lei, você está fora do tempo de Deus e certamente aquela palavra não terá sucesso. Mas se você conhece a lei e a graça, e sabe que a graça foi revelada a Paulo no terceiro céus, que ele ouviu o Senhor falando para ele, ele foi na fonte, no paraíso, e trouxe a graça para nós os gentios. Você enche a sua mente disso. Quando eles te indagarem, no momento de tribulação, sempre a gente é pego pela tribulação, porque quando tudo vai bem, quem vai te incomodar? Ninguém vai te incomodar, mas se você está atribulado, parece que os caras até adivinham, né? Você não contou para ninguém, mas vem um filhote ali do capeta e começa a te cutucar com vara curta, cara. Você, pô! Quem te falou isso, rapaz? Já foi destruído, mas os filhos continuam aí, cutucando de vara curta, e você fala, pô, cara, por que você não falou isso comigo há uns 3, 4 meses atrás? Agora que você veio falar isso comigo. Em vez de você me ajudar, você está me ferrando, cara. Não é assim? Se você não tiver uma palavra boa,
Se você não tiver uma palavra boa no bom tesouro, vai falar besteira e vai te complicar a sua vida. Aí é você que vai definir viver bem ou mal, dependendo do que você fala. Né? Então a palavra na mente é que dirige o meu falar. Por isso você tem que encher dessa palavra, meu irmão. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Espírito quer dizer palavra. Jesus diz, as minhas palavras são Espírito e vida. Enchei-vos da palavra, para ter sempre oportunidade de trazer uma palavra que seja o quê? Agradável aos ouvintes, seja qual eles forem. Você recebe assim? Ah, papai. Lá em João 8,32, né, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, você usando uma boa palavra te liberta e liberta aqueles que te ouvem. Porque você tirou do bom tesouro o quê? O bem, o que é prazeroso nas pessoas. Precisamos de saber o que Deus hoje está falando. Precisamos de saber. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Lá em Romanos 6,14, vamos repetir isso aqui, olha. O pecado não terá domínio sobre vós. O que é pecado, irmão? É aquilo que fazia separação ou indiferença entre Deus e o homem. Deus não fala com o pecador. Não fala. Mesmo no antigo pacto, Deus não falava com o pecador, ele falava com Moisés, e Moisés que tinha que cumprir a lei à risca. Mata, chicoteia, a lei era olho por olho, dente por dente. Vão apedrejá-los, porque a lei vinha punidora, porque ela veio punidora, mas veio para guardar o povo de Deus, né? Mas aqui ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, que nós sabemos que é as 14 epístolas de Paulo de Romanos a Hebreus. Então a sua mente e a minha mente tem que encher dessa palavra abençoada, porque ela nos fará livre do chamado pecado, que é a separação entre Deus e o homem. Você tem sempre consciência. Olha aqui, olha, você tem sempre consciência que Deus é por você, independente de qualquer situação que você esteja vivendo, porque ele diz, quem vos afastará do amor de Cristo? Será a tribulação? Então pronto, a tribulação não vai te afastar do amor de Cristo. Não vai afastar, você está sempre em comunhão com Deus, porque é assim que a palavra diz, o pecado não terá domínio. Quer dizer, ele não vai te dominar, ele não vai te afastar do Senhor, nos seus pensamentos, nos meus pensamentos. Pode ter cometido o que for, abençoado. O seu e o meu relacionamento está com o Senhor, porque o sangue dele nos justificou. Então não há pecado para separarmos mais de Deus, porque a lei foi extinguida, e só a lei dava força ao pecado. Uma vez ela não existindo mais, acabou. Assim é? Você recebe assim? Pois não estáis debaixo da lei, quer dizer, a lei dominava pecado, e sim da graça. Na graça eu e você estamos livres do pecado. Então, não só do pão viverá o homem não pode viver das coisas naturais. Não foi assim que o Senhor falou para Pedro, quando quis tirá-lo, Jesus, do propósito? O que ele falou com ele? Olha, quando Pedro chamou Jesus no canto, falou assim, Senhor, que besteira é essa que você está falando aí? Como é que você vai para a cruz? Que cruz você vai morrer? Que vai morrer o quê? Quer dizer, o discípulo querendo ser maior do que o seu mestre. Aí o que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Chamou Pedro de quê? Pedro era Satanás. Ele não tinha o diabo. Ele era o próprio. Arreda de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim as que são da
terra. Então nós devemos ter muito cuidado em saber como andar como filho de Deus. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é coisas dos homens. O reino de Deus não é coisa de homem. O reino de Deus é coisas de Deus. É o poder de Deus se manifestando em nós, nos instruindo como reinar diante de toda e qualquer situação, trazendo sempre na boca uma palavra da qual está cheio o meu e o seu coração, o seu bom tesouro. Assim é? Você recebe assim? Então o reino de Deus não é comida nem bebida, não entra nessa aí não, porque o diabo quis levar Jesus para o reino da terra. O que ele disse? Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, é comida e bebida. Jesus falou, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto viverá o homem. Então, quem não tem este conhecimento, busca o quê? As iguarias que tem aí fora, que são o quê? Os neopentecostais, que nós falamos que são os excrementos da apostasia. Porque hoje nós vimos essas neopentecostais aí lotadas com 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 pessoas. Você sabe por quê, abençoado? Porque a religião que trouxe a apostasia, começando pela Igreja Católica, depois as filhas, que são as batistas, metodistas, Assembleia, Quadrangular, e outras mais, que estão aí há 50 anos, 60 anos, 70 anos, não deu estrutura para o povo não cair nesse H dos neopentecostais, que nós vemos que desrespeita a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, eles desrespeitam assim na íntegra, e joga e bate na cara do povo, e o povo diz, aleluia, com as suas feitiçarias, com as suas magias negras, e o povo não tem como rebater. É o que aconteceu com Jesus de Nazaré, como se ele não tivesse conhecimento. Se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não é assim que faz o nosso irmão? Você está em tribulação, o que ele faz? Ele sai correndo pelas neopentecostais para sair fora da tribulação. Aí entra na magia negra. Entra naquela corrupção total contra Deus, usando coisas da terra, como por exemplo, um pano, uma rosa ungida, água, sal grosso, tudo são coisas dos homens. São coisas dos homens. Entra no túnel, joga pedra no gigante Golias, entra na arca de Noé, hein? Pois é, a trombetinha, todo mundo com a trombeta, trombeta. Então, quer dizer, são coisas dos homens. Foi o que Jesus combateu o diabo, dizendo, não só do pão viverá o homem, mas sim da palavra. Não são essas coisinhas que tiram o homem de uma tribulação para ser glorificado, não são essas baboseiras desses pastores, mas são o quê? A palavra, o que? É a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra que é luz, a palavra que é lâmpada, a palavra que instrui. Assim é, abençoado? Quem não tem esse conhecimento, busca essas neopentecostais. Querem ficar livre logo da tribulação. Logo eles querem sair. Então qualquer proposta indecente eles aceitam. Lá em Romanos 5,3, olha aqui. Romanos 5,3. Olha que diz aqui o nosso apóstolo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então tribulação é para o quê? Gloriar! Tribulação é para gloriar, meu irmão. Tribulação não é para ficar chorando, saindo busca, reclamando, queixando.
Vem os filhos do diabo e cutuca você com vara curta. E aí, cara? E como é que você está? Aí você, estou precisando de ajuda. Até logo. Tribulação, meu irmão, foi feito para gloriar nas suas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz o quê? Sabendo. Então você sabe o que vai acontecer com essa tribulação que você e eu estamos vivendo. Ela vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança vem a paciência vem a glória. Vem tudo aí. Assim é? Você recebe isso? Então a palavra de Deus é fiel e nos apresenta o quê? Perfeitos. Lá em 1 Timóteo 4,9, olha aqui, abençoado. Fiel é essa palavra. Ouve aqui, ó. Fiel é essa palavra. Diga, essa palavra é fiel. Fiel quer dizer o quê? Que nunca vai te enganar e deixar você na mão. Ela não provoca traição, ela é fiel, ela nunca vai te abandonar. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Você não pode rejeitar essa palavra. Você tem que aceitá-la na sua vida, pessoal. De dia e de noite. Assim é? Lá em Hebreus 10:14, o que ela faz? Olha aqui, ó. Porque, como a única oferta, aperfeiçoou para sempre, quanto estão sendo o quê? Santificados. Jesus diz, santifica-os na palavra. A tua palavra é o quê? A verdade. Ele não falou para você santificar jejuando, tantos dias, nas madrugadas, não, ele diz, santifica-os na palavra. Porque a palavra é fiel. Então, através de uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, quantos estão sendo o quê? Santificados por essa palavra. Quando você está sendo santificado dessa palavra, você se sente uma pessoa o quê? Perfeita. Diga, eu sou perfeito. Diga ao teu irmão, você é perfeito. Por quê? Porque a palavra que é fiel disse. A palavra que é fiel e diz. O que é uma pessoa perfeita? Hã? O que é uma pessoa perfeita, pessoal? Não tem pecado. Ela é perfeita, porque ela não tem pecado. Ela não tem nada que contraria a Deus, porque Deus não te vê mais como homem natural. Ele te vê como filho dele, a sua imagem e semelhança. O homem o quê? Espiritual. Aí o que acontece? Esse tesouro que está na sua mente vai fazer com que aquilo que a carne estragou, que a alma estragou o seu corpo, te viciando em situações, isso aí vai acabando. Isso vai sendo eliminado. Então você não terá mais nada que vai o que envergonhá-lo. Você recebe assim? E devemos zelar por essa palavra, não usando-a de qualquer maneira, afirmando algo que não diz. Temos que zelar pela palavra. Lá em 1 Timóteo 4,16, né? Que até nós usamos, né? Cuida de ti mesmo. Paulo diz o seguinte, olha, cuida de ti mesmo e dá. Cuidar quer dizer o quê? Zelar pela palavra. Olha, você tem zelado pela palavra, cuidado dessa doutrina? É uma situação sempre que eu bato, porque quando você deixa de congregar, e eu deixo de congregar, está fugindo o zelo, porque as coisas estão me tirando do zelo. Então, certamente, o tentador, que é a tua carne, vai te pegar. E você não vai ter uma palavra para poder freá-lo. E aí, um abismo chama outro abismo. Então, ele diz, tem cuidado de ti e da doutrina. Cuidar de você e da palavra, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina. E eu vejo que muitos de nós não estão atentados a isso. Vejo que alguns não têm, ele não confessa. E a forma de você ser guardião dessa palavra e ter zelo dessa palavra é a sua confissão que vai manter isso. Você sempre está confessando a palavra? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme?
Então você está zeloso pela palavra. Se você não faz isso, é sinal que você não é zeloso e vai ser tentado e vai faltar-lhe uma resposta. Então a palavra é para os filhos revelados. Os que não foram, não valorizarão. Então nós temos que o quê? Pregar para eles. Um detalhe aqui, você fala, nós devemos zelar pela palavra, e essa palavra não é para qualquer um, ela é para quem? Para os filhos. E você tem que pregar para uma pessoa, para ela ser o quê? Revelada. Uma pessoa que não foi revelada, não adianta você falar para ela a palavra que não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ela não tem a revelação, ela não tem o posicionamento de filho, ela não está debaixo da graça. Ela está vivendo uma vida normal, comum aí da terra. Então, essa palavra que você falar para aquela pessoa, ela vai ouvir. E ela vai querer o resultado daquilo para a vida dela. E não vai funcionar. Aí ela vai te indagar. Você falou que eu era isso, por que não aconteceu? Aí como é que você vai responder para ela? Então nós temos que saber manejar bem a espada do Espírito abençoado. Muito bem. Senão nós vamos estar considerados sem zelo. Né? Então eu coloquei aqui o seguinte: você falar para os que não têm essa revelação, a palavra, né? Como por exemplo, nós temos usado muito a questão do anjo, né? Porque o anjo é para nós uma revelação tremenda, né? E você pega uma pessoa que não tem compromisso com essa palavra e diz assim: olha, o anjo está contigo. Funciona? É o mesmo que vai com Deus, é a mesma coisa. Por quê? Abre para mim lá, Tiago, para a gente bater nessa tecla. Hebreus 1,14. Olha aqui, olha. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui para você não falhar mais. Não são todos eles espíritos ministradores? O contexto do capítulo 1 de Hebreus fala sobre anjos e Cristo. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então esses anjos foi designado para quem? Para os que hão de herdar a salvação. E quando você sabe que uma pessoa é herdeiro da salvação? Quando ele professar que está debaixo da graça das 14 epístolas de Paulo, abençoado. Não fosse vós que escolhesses a mim, pelo contrário, o escolhido, o toque para o escolhido se manifestou. Então agora ele tem anjo para falar com ele. E agora, se ele não tiver, não adianta você falar, porque anjo, ele não te obedece se você não tiver na obediência da palavra. Ele não te obedece não, pessoal. Porque ele foi enviado com o quê? Quer dizer o quê? Quando Deus o enviou, falou com ele um montão de coisas que ele tinha que fazer. E eles são obedientes a quem? A quem o enviou. Se eu tiver na mesma qualidade das instruções que Deus o enviou, então quando eu abro a boca, eles me servem. Se eu não tiver, eles não me servem. É igual, por exemplo, uma pessoa te faz mal: anjos, rebenta aquele cara lá. Uai, vai ser fácil, ou não é? Você vai matar um tanto de gente e vai falar: não, quem matou foi anjo, não fui eu não. É a mesma coisa de usar o diabo. Mesma coisa. Meu irmão, isso aqui é sério pra caramba. Então nós estamos falando sobre a palavra. Olha, eu tenho um sofrimento que eu acredito que você também o tem. Eu tenho família, eu tenho filhos. Você também não tem? Você está vendo meus filhos aqui? Eu nunca digo para eles: anjo contigo. Eu nunca digo isso para eles. Não digo, porque senão vai banalizar o evangelho. Fala: não, meu pai, é só meu pai falar anjo, e o anjo vai atuar na minha vida, e ele vai viver a vida dele, libertina para lá, ele não está nem aí para Deus.
Ele falou que serve a favor daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. E um salvo é comprometido com o reino, abençoado. O que tem a revelação é comprometido com o reino. Esse é meu sofrimento. É meu sofrimento esse, porque eu não posso falar para eles, olha, anjos estão guardando vocês, porque eu sei que não estão. Porque eles não manifestaram a salvação, como é que eu posso? E eu não posso contrariar. Jesus diz, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui é uma palavra que procede da boca de Deus. Ixi, como é que fazemos agora? Ô meu filho, anjo te segue. Ô meu filho, Deus te abençoe. A mesma coisa, pessoal. E nós passamos não zelar pela palavra, mas vulgarizá-la. Eu tenho que anunciar a palavra para ele, para que ele possa identificar e ele mesmo dizer, anjos estão comigo. Porque a confissão tem que ser da pessoa, não tem que ser sua. Lógico, entre nós aqui, dizemos, olha, anjos contigo. Lógico, eu estou perante vocês, pode ter dezenas, centenas de pessoas aqui, eu pregando a palavra, eu tenho que dizer, anjos estão com vocês. Porque aí eles estão dentro da igreja, recebendo a palavra. Mas se eles saírem e não se comprometerem, os anjos não me obedecem. Porque senão vai ficar fácil demais. Eles vão depender de mim, não do Senhor. Vem buscar a bênção. Então, abençoados, aqui está claro, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Aí o que eu faço? Olha aqui, olha aqui. O que eu faço com os meus filhos? Eu me apresento sempre fiel a Deus. Sempre. Porque eu fiel a Deus, Ele não vai me deixar entristecer com os erros dos meus filhos. É assim que eu espero. Isso se chama misericórdia. A minha obediência vai fazer com que meus filhos se estabilizem. E Deus usa de misericórdia com eles. É assim que eu vejo. Porque eu tenho que ser fiel à palavra. Então quer dizer, o meu filho é meu, então anjos com ele. E aquele filho que não é meu, pau nele. Estou sendo injusto. Estou sendo injusto, abençoado. Então eu tenho essa ocupação de estar sempre encontrando fiel diante de Deus. Porque a misericórdia assiste meus filhos. Eu nunca digo, pode perguntar a eles, eu nunca digo para eles, anjo com você te proteger. Eu não faço isso de jeito nenhum, porque eu não sou, vai com Deus. Eu zelo pela palavra. E já preguei muito para eles. Mas a semente está lá, pode germinar a qualquer momento. E talvez nem germine. O que eu posso fazer? Quem é dono da palavra é quem? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então é Deus que determina as coisas, não sou eu. Então você é um abençoado, o anjo está contigo. Você pode falar, eles vão te submeter, você congrega, semeia e faz a palavra correr. Então o anjo tem a obrigação de te guardar e te velar. Mesmo você não chamando, ele sabe que você está no processo correto. Agora os meus filhos, Deus pode passar eles por alguma situação, como eu vejo, e eu não posso fazer nada. Tenho que ficar calado. Falei, Mas logo eu vejo, resolveu. Eu falei, opa, misericórdia de Deus me assistiu aqui. Não aconteceu isso com o filho pródigo? Não aconteceu? Quando ele rebelou com o pai dele, ele falou, pai, me dá minha herança porque eu estou indo embora. Ah, é? Acho bom você não ir, não. Ah, eu vou. Ah, então vai. Fazer o quê? Eu não posso te segurar. E foi. E daí? O que aconteceu com ele lá? Só não perdeu a vida, porque Deus, a boca de Deus estava ali.
e não permitiu que a vida dele fosse ceifada. Mas tudo que ele tinha foi o quê? Destruído. E Deus o trouxe novamente agora. É assim que nós esperamos com nossos filhos. Assim é, abençoado? Então, para agradar o meu filho, eu não posso usar uma palavra que é para os filhos da fé. É para a família de Deus. Eu não posso usar a palavra que é para a família de Deus e pegar alguém que não é e fazer a mesma aplicação. Eu estou sendo injusto, você está sendo injusto fazer isso. Aí o Senhor pode me cobrar. Aí a situação fica ruim para mim. Ah, não, porque é meu filho, Senhor. Ah, então você ama o seu filho, o outro lá que se ferre? Espera aí, o amor é para todos. Seu filho não pode ter tanto amor para ti como o outro vizinho ali, que você não está nem aí, e ele que se dane, e você não tem amor nenhum por ele. Não, nós temos que ser o quê? Zelosos da palavra. Certo? Então, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disto viverá o homem. Assim é, abençoado.